Podemos traduzir essas equações aqui numa forma matricial, dessa maneira. Reparem só. Chamei esse x, y a essa matriz aqui de uma linha, de duas linhas e uma coluna. Seriam assim, é um vetor, o vetor das coordenadas iniciais. E esse x', y' é um outro vetor das coordenadas finais. Então, um vetor, quer dizer, umas coordenadas foram transformadas nas outras, essas coordenadas x' podem ser operadas por essa matriz, que é uma matriz de rotação de um ângulo θ, e produzir essas coordenadas x e y. Essa é uma matriz que produz, é um operador, né, que produz uma rotação de ângulo θ nesse vetor x', y'. Então, reparem aqui que fazendo esse produto matricial, ficaria linha vezes coluna. É a definição de produto de matrizes. Então, seria cosseno θ vezes x', está ele aqui, cosseno θ vezes x', aqui é menos, né? Menos y seno θ, menos seno θ vezes y', está ele aqui. E a segunda linha vai ser, então, a segunda linha vezes aquela coluna. Seno de θ vezes x', seno de θ está aqui, vezes x', cosseno de θ vezes y'. Pronto. Já temos, então, aí a matriz de rotação, e vocês estão vendo que as matrizes são uma ferramenta muito importante para produzir a rotação. Então, vamos ver mais um conceito que podemos usar nessa nossa transformação de coordenadas. Então, vamos chamar esse sistema XY de sistema velho. E o que é um sistema velho? O sistema velho é aquele sistema em que nós estamos. Nós temos as coordenadas, conhecemos as coordenadas nele. Então, velho é onde eu estou. E esse outro sistema agora, que eu vou chamar, é o sistema novo. Sistema novo é o quê? É para onde eu vou. Então, isso tudo aí é base para entender a transformação de datum. Levar um datum para o outro. O datum que eu tenho é o datum velho. E o datum que eu quero transformar é o datum novo. Passar de SAD 69 para o SIRGAS. Passar de WGS 84 para o SIRGAS. Essa é a teoria. Então vamos devagarinho que vocês vão dominar também essa questão de transformação de datum usando matrizes. É muito simples. Bom, então vamos ver um conceito de ângulos diretores e cossenos diretores. O sentido que nós vamos usar aqui para esses ângulos como positivo é o sentido anti-horário. Podia ser o horário, mas vamos arbitrar esse. Então, nós vamos girar esse eixo velho, onde nós estamos, para o nosso eixo novo, o sistema velho para o sistema novo. Vamos introduzir um giro de um ângulo θ no sentido considerado positivo. Esse ângulo θ que levou o eixo x para o x' é o mesmo ângulo θ que levou o y para o y'. Esses eixos são rígidos. O ângulo produzido num é o produzido no outro, né? São ângulos de lados respectivamente perpendiculares, se quiserem recordar lá a geometria do primeiro grau. Então vamos ver os ângulos diretores aqui nesses sistemas, como eles são definidos. Então aqui é onde eu estou. Onde eu estou no eixo x. E para onde eu vou? Eu vou para o eixo x'. Qual é o ângulo diretor entre o eixo x e o x'? É esse ângulo θ, que me levou o ângulo x para o x'. E é positivo, porque esse ângulo θ ele foi obtido num giro que está considerado no sentido positivo. Então, ele é mais θ. Não preciso colocar o mais.
Agora eu quero ver qual é o ângulo diretor que vai me levar o eixo X para o eixo Y'. Então, repare que entre o eixo X e o eixo Y, eu tenho 90 graus. E para eu chegar até o Y', eu ainda tenho que continuar o giro do eixo X mais esse ângulo θ. Então, vai ser 90 graus desse giro até aqui do eixo X mais o ângulo θ. E esse giro estará sendo feito no sentido positivo. Então, vai ser 90 graus mais o θ. É meu ângulo diretor. E agora, onde eu estou? Bom, estou no eixo Y e quero ir para o eixo X'. Eu quero levar esse eixo Y para o eixo X'. Que ângulo eu tenho que girar esse eixo Y para que ele vá coincidir com o eixo X'? É esse ângulo aqui, como vocês estão vendo, ó, esse ângulo. E esse ângulo que eu vou girar, ele está sendo girado no sentido positivo ou no sentido negativo arbitrado? É no sentido negativo, porque o sentido positivo convencionado é o anti-horário. Então, este ângulo diretor, ele é negativo. Então, está ele aqui negativo. Então, para ir do eixo Y, considerando que eu esteja nele para o eixo X', então o meu ângulo vai ser menos 90 graus menos θ, negativo. E agora, se eu quiser ir do eixo Y, considerar que eu estou no Y, e quiser ir para o eixo Y', aqui na figura, estou no Y e quero levá-lo para o eixo Y'. Qual é meu ângulo diretor que leva o Y para o Y'? É o θ. E o sinal desse ângulo é um ângulo orientado. O meu giro vai ser no sentido arbitrado como positivo. Então, esse ângulo é positivo. Não preciso botar esse sinal. Bom, esses são os ângulos diretores. E o que vem a ser cossenos diretores? Ora, os cossenos diretores são os cossenos dos ângulos diretores. Então, vamos ver aqui. O cosseno desse ângulo diretor que leva o X para o X' é o cosseno de θ. E o cosseno do ângulo diretor que leva o eixo X para o eixo Y' é o cosseno daquele ângulo 90 mais θ. Viram como é fácil? É muito fácil. E o cosseno que leva o eixo Y para o eixo Y' é o cosseno desse ângulo menos 90 mais θ. E o cosseno que leva o Y para o Y' é o cosseno de θ. Pronto, senhores. Esses são os cossenos diretores. Correto? Tranquilo. Vamos assim, agora, só fazer uma recordação. Então, nós temos esses cossenos diretores que vimos ainda há pouco. Cossenos diretores de θ e tal, de 90 mais θ, cosseno de menos 90 menos θ. Vamos, então, agora reduzir ao primeiro quadrante. Trigonometria, recordando a trigonometria lá do ensino fundamental, né, no oitava série, oitava, nona série. Então, nós vemos lá, no ciclo trigonométrico, cosseno de menos θ, né? Imaginem, tem na cabeça aquele ciclo trigonométrico, o menos θ seria medido no sentido lá contrário, né? No ciclo trigonométrico o sentido positivo é o anti-horário, então esse ângulo aqui estaria no quarto quadrante trigonométrico, e o cosseno dele seria igual ao cosseno do ângulo que estivesse no primeiro quadrante. Então, cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ. Pronto, está reduzido ao primeiro quadrante.
Então, aqui, como já sabemos que o cosseno de menos θ é o cosseno de θ, então o cosseno de menos 90 menos θ é cosseno de 90 menos θ. E o cosseno de 90 menos θ quem é? É o seno de θ. Então, já está aqui já essa simplificação. E aqui nós temos o cosseno de 90 mais θ. Cosseno de 90 mais θ é o cosseno de A mais B. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Lá também, da 9ª série, 8ª série. Cosseno de 90 graus, lá no ciclo trigonométrico, quanto vale? Um ângulo de 90 graus, o cosseno é medido assim no eixo horizontal. À medida que o ângulo aumenta, o cosseno vai diminuindo, quando chega a 90 graus, fica zero. E o seno de 90? Ora, o seno é o eixo horizontal lá no ciclo trigonométrico. Quando o ângulo é 90 graus, ele está contido todo na horizontal, vai ser o raio do ciclo trigonométrico, que é 1. Então, o seno de 90 é 1. Então, quanto vale cosseno de 90 mais θ? Esse produto se anulou e aqui isso virou 1, virou menos seno de θ. Então, cosseno de 90 mais θ vai ser menos seno de θ. Então, a matriz dos cossenos diretores, aquela matriz que possui a rotação, ficou assim. Aqui é o cosseno θ, cosseno de 90 mais θ é essa aqui, menos θ. Esse aqui ficou igual ao seno de θ, né? Esse vimos aqui, e esse aqui é o cosseno θ. Então, senhores, reparem que, usando esse conceito de ângulos diretores e cossenos diretores, se vocês olharem lá naquele slide anterior, nós chegamos à mesma matriz de rotação, que lá ficamos usando a geometria, a trigonometria, decompondo aqueles triângulos retângulos, e aqui foi usando essa ângulos diretores e cossenos diretores. Então, esse conceito de ângulos diretores e cossenos diretores, nós vamos aplicar em 3D, né, na terceira dimensão, e vocês vão ver como é que a transformação entre datum de um sistema para o outro fica uma brincadeira, fica muito simples. Essa questão de transformação de datum, transformação de sistemas de coordenadas lá, geodésicas retangulares, para sistemas do sistema topográfico local, fazer isso tudo por ângulos diretores e cossenos diretores. Espero que estejam entendendo que isso é uma ferramenta importantíssima, muito importante. Então, temos aqui, então, né, em notação simplificada, que a matriz de rotação podemos representar assim: R índice θ é uma matriz que produz uma rotação de ângulo θ nessas coordenadas x', y', transformando-as nessas coordenadas x e y de um outro sistema de coordenadas. E a transformação inversa? Então, senhores, aproveitem depois para fazer uma revisãozinha nessa questão de matrizes, matriz inversa, tudo direitinho, que isso vai ajudar muito. Então, reparem que nós passamos desse sistema de coordenadas x', y' para esse daqui. E se quiséssemos passar de um sistema inverso, do x, y, para o x', y', fazer a transformação inversa, é só usar a inversa da matriz. Então, essas coordenadas aqui, do x', y', é só usar a inversa da matriz. Então, usando a transformação inversa de uma matriz nessa coordenada aqui, nós obtemos aquelas. Então, a simbologia de inversa de uma matriz é dada por esse símbolo elevado a -1, ou então pode fazer assim
inversa da matriz direitinha. Entenderam, senhores? Então, deem uma olhadinha nessa questão de matrizes, inversa de matrizes. Então, isso é uma basezinha aqui no plano bidimensional. Na próxima aula, vamos ver no tridimensional, vocês vão ver que isso é muito simples e vai ser muito fácil de aprender. Então, muito obrigado, se assistiram, se gostaram dessa aula, participem e compactuem com ela, né? Partilhem com seus colegas de curso, com o pessoal aí do básico, com topógrafos, agrimensores. Recordem essa questãozinha de matrizes, que vocês vão ter um lucro muito grande. Tranquilo, senhores? Os que ainda não estão inscritos, se inscrevam. Muito obrigado.